Ah, dicionários são é uma outra estrutura de dados bastante interessante do Python, tá? Então, os dicionários eles são endereçados por chave e não por posição. Então, a gente viu duas estruturas de dados anteriormente, que era a lista e tupla, onde a gente acessava os elementos, tanto da lista quanto da tupla, através do seu índice. O dicionário, ele também é uma coleção de dados, só que ao invés de acessar os seus elementos pela posição, a gente vai acessar os seus elementos pela chave. Ou seja, cada elemento de um dicionário é composto por uma chave e por um valor, tá? Então, eles podem ser vistos como uma coleção de pares chave e valor. Tem tamanho variável e podem conter objetos de qualquer tipo, inclusive outros dicionários, tá? Então, são mutáveis, como as listas, né? A gente pode ir acrescentando e alterando valores nele. Então, atribuir um valor a uma nova chave adiciona uma nova entrada ao dicionário, certo? Então, quando você vai fazer uma atribuição de uma chave que não existe, ele cria ela automaticamente. Seria a mesma coisa de fazer uma adição àquela coleção, certo? Então, as chaves podem ser de qualquer tipo de objetos, tá? Aqui está um exemplo de como você instancia de algumas operações utilizando dicionários, tá? Então, os dicionários, eles são definidos entre chaves, tá? As listas são colchetes, utilizam colchetes para poder fazer a sua definição. As tuplas utilizam parênteses e os dicionários utilizam chaves, tá? Então, você pode criar um dicionário vazio abrindo e fechando chaves ou fazendo atribuição utilizando a palavra reservada dic, abre e fecha parênteses. Assim como você também pode instanciar um dicionário utilizando os elementos, já colocando os elementos dentro deles. Então, aqui você tem um dicionário D, onde você abre e fecha chaves, e aqui a gente tem o atributo chave, tá? 2 pontos, o atributo valor. Isso aqui é um item, é o primeiro item do dicionário. Então, cada item do dicionário, assim como na lista, assim como na tupla, ele é separado por vírgula. Então, você vai separando cada elemento do seu dicionário a partir de vírgula, certo? Então, como é que a gente acessa um determinado elemento do dicionário? A gente acessa fazendo acesso à chave. Quando você instancia, você sempre coloca, o dicionário tem 2 elementos. Então, cada elemento vai ter uma chave e um valor. A gente vai acessar ele a partir da sua chave. Então, aqui a gente está acessando o primeiro elemento e vai retornar, quando a gente faz isso aqui, ele vai retornar o valor que está associado com aquela chave. Se a gente tentar acessar uma chave que não existe, ele vai levantar uma exceção, tá? Então, a gente também pode alterar um valor de uma chave que já existe, e se a gente atribuir uma chave que não existe, ele não vai dar um erro, ele vai adicionar esse elemento ao dicionário, tá? Essa é uma das coisas mais interessantes que eu acho em relação à operação de dicionário. Então, você também pode utilizar o operador in, semelhante ao que a gente poderia fazer com listas e tuplas, tá? Então, vamos mostrar aqui mais um notebook exemplo que eu preparei para vocês com os dicionários. Lembrando que esses dicionários, eles estão disponíveis lá no GitHub da disciplina, tá? Eu gosto de futebol, então eu sempre coloco alguns exemplos ligados ao futebol. Então, aqui estou criando um dicionário de artilheiros, tá? Então, eu estou colocando aqui apenas, são os artilheiros da seleção, tá? Então, eu estou criando um dicionário com Pelé, é a chave do primeiro elemento, e 77, que é o número de gols, é o valor desse item,
o segundo elemento do meu dicionário é a chave Neymar e o valor dessa chave é 64, que é o número de gols dele, tá? Então, se eu quiser, aqui eu já instanciei, né, ele. Se eu quiser acessar quantos gols Pelé fez, eu venho, acesso o dicionário com o nome da chave Pelé e ele vai retornar aqui o valor dessa chave. Então, se eu quiser adicionar os outros artilheiros da seleção dentro desse dicionário, lembro, como eu mostrei no slide anterior, a gente só precisa colocar o valor da nova chave e fazer a atribuição. Se a chave já existir, ele vai atualizar o valor. Se não existir, ele vai expandir esse dicionário. Então, eu estou colocando aqui o número de gols de Ronaldo, de Romário e de Zico, tá? Então, se eu imprimir novamente aqui o dicionário artilheiros, observe que ele foi expandido, tá vendo? Então, como é que a gente pode navegar, uma forma muito comum de navegar através da estrutura de repetição do for em dicionários, tá? Então, a gente vai utilizar o for com o operador in, né, que o for, lembrando, em Python, ele vai sempre percorrer uma coleção de itens, e eu posso acessar os itens do dicionário a partir do nome do dicionário, ponto itens. Isso vai retornar dois elementos, que é a chave e o valor. Então, eu posso botar aqui, ó, for art, gols em artilheiros, ponto itens, abre e fecha parênteses. O que é que isso vai me devolver? Ele vai colocar, eu vou fazer como se fosse um split, uma divisão dos itens em chave e valor. E aí eu posso imprimir ou fazer qualquer operação com os elementos separados, a chave e o valor. A mesma ideia que nós utilizamos de tupla. Lembra que a gente fez a operação dos elementos da tupla, de acessar os elementos da tupla, separando o seu conteúdo por vírgula, tá? Então, uma operação bem semelhante. Então, aqui está um exemplo que eu acho bem prático de como você definir e navegar dentro de elementos de um dicionário, tá? Então, deixa eu encerrar essa parte da gravação.